A promessa de Yahushua feita a Adão alcançou a nossa geração. E como ela alcançou a nossa geração? Primeiro, nós temos que saber o que é a promessa. Se você não souber o que é a promessa, a gente vai estar transitando dentro de um campo desconhecido, aonde tudo que a gente acha que sabe continua oculto. O que você vê na Bíblia como a palavra evangelho, eles tiraram a palavra promessa em algumas partes da Escritura, e veja que tem parte da Escritura que você vai encontrar a palavra promessa, mas tem parte que você encontra como evangelho. Essa palavra evangelho, que não existe, ela foi colocada na Escritura, nas cópias da Bíblia do Almeida, para poder fazer as pessoas não enxergarem a essência da palavra promessa. A promessa, primeiramente, você precisa saber o que ela é, e é para isso que o Evangelho foi colocado na Bíblia, para não permitir que você receba esse presente. Quando Adão e Eva foi expulso por motivos que você já conhece, eles se mataram várias vezes Yahushua veio e os ressuscitou. Na última vez que eles fizeram isso, eles quiseram se matar, foi quando Yahushua disse para eles, eles estavam reclamando, Yahushua foi lá, ressuscitou eles e disse: Adão, por que vocês estão fazendo isso? E Adão disse: olha, eu estou muito triste, pesaroso, porque só de saber que eu fui expulso de um lugar maravilhoso e não poderia mais entrar lá, já me dá uma tristeza muito grande. Eu tenho muita saudade do paraíso. E a Yahushua diz assim: Adão, você vai voltar de novo a entrar no paraíso. Imagine o comportamento de Adão mediante essa palavra de Yahushua. Porque o Adão, ele já tinha em mente que ele nunca mais entraria. Mas em Yahushua, no momento de tristeza de Adão, ele traz essa notícia: você vai voltar a entrar no paraíso daqui a 5 dias e meio. 5 dias e meio. Adão então esperou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ano e meio. E Adão viu que quando completou 5 dias e meio, eu falei, 5 dias e meio, ele esperou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e meio. Ou seja, isso seria basicamente um sábado, não é verdade? A metade do sábado, amanhã de um sábado, não, seria amanhã de uma sexta, né? 5 dias e meio, quinto dia seria uma sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, seria sexta-feira, 5 dias e meio, sexta-feira, seria um sábado, seria a metade de um sábado. E que naquela metade, naqueles 5 dias e meio, Yahushua viria e ele morreria por Adão, lavando ele com seu sangue, com a água, e Adão voltaria a entrar no paraíso de novo. Adão esperou esses 5 dias e meio e Yahushua não apareceu, eles não entraram no paraíso, e Adão já queria se matar, conversando com Eva, achando que Yahushua tinha enganado ele, e veio um monte de coisa na cabeça de Adão. E Yahushua vem quando Adão já estava para se matar de novo, e ele diz assim: olha, Adão, por que você está fazendo isso? Adão vai questionar com Yahushua e diz assim: poxa, você falou para mim que nós voltaríamos para o paraíso 5 dias e meio,
e já fez mais de 5 dias e você não veio. E a Rússia disse: Adão, os 5 dias e meio para vocês é 5.500 anos. 5.500 anos. Olha que interessante. Daqui a 5.500 anos, Adão, eu voltarei, derramarei o meu sangue por você e pela Eva, né? No madeiro, eu derramarei meu sangue sobre o teu corpo e te lavarei, e você voltará de novo a entrar no paraíso, e junto com você toda a sua posteridade, ou seja, todas as pessoas que nasceriam a partir dali até a última criança, o último bebê que viesse a nascer futuramente, eles entrariam também no paraíso. Essa foi a promessa que Yahushua deu a Adão e a Eva. E essa promessa, ela aconteceu aqui no Brasil, porque todo o capítulo 1 ao 6 de Gênesis, ele acontece aqui no Brasil, o Ocidente. O Ocidente não é a Europa. O Ocidente são as 3 Américas e o Grande Mar, que é o Oceano Atlântico. Por que o Grande Mar? Porque esse mar esconde uma cidade chamada Atlantis, na época antedilúvio. E quando Adão, antes de morrer, ele passou essa promessa que Yahushua fez a ele, de que ele voltaria 5.500 anos e colocaria Adão de novo lá dentro do paraíso e sua posteridade. Ele vai passando isso para os seus filhos, para Sete, para Enoque, para Jared, para Matusalém, isso chega até Noé. Então, toda essa promessa até o dilúvio ela foi seguindo. O último a pregar a promessa foi Noé, mas as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, elas não queriam ouvir a promessa que Noé tinha para passar. E veio o dilúvio, e aí a arca de Noé, que estava aqui no Brasil, no Ocidente, ela é transportada através das águas do dilúvio para a Arábia Saudita, no Monte Ararat. E ali então recomeça a povoação da terra. Ali foi o recomeço da povoação da terra. Não foi o começo não foi ali o começo da povoação. O começo da povoação das pessoas no mundo foi no Brasil. Foi justamente aqui onde nós estamos colocando nossos pés. Isso foi antes do dilúvio. E a partir daí, essa arca ela é transportada para o lado oriental do planeta Terra, que é plano. A Terra não é bola. E a partir de Noé, a promessa então, eles colocaram o corpo de Adão dentro da arca de Noé, aqui no Brasil, e temos essa caverna do tesouro, que é a Pedra da Gávea. Não existe outro lugar que a gente possa no momento dizer que seja. E então, depois do dilúvio, o Sem, ele pega o corpo de Adão e leva até o centro da terra, que na verdade já estavam basicamente no centro da terra, e leva ele no lugar, e esse lugar nós conhecemos no Novo Testamento como o Gólgota. Quando eles colocam o corpo de Adão ali no centro da terra, havia uma fenda no formato de uma cruz, que foi justamente onde caiu Terrom, que era o deus do caos. Foi onde também foi feita a queda de Samael, a entrada do abismo insondável. E a partir dali então, a partir de Noé, a partir da Arca da Aliança, depois que o dilúvio abaixou, vem se contando a história de Abraão. E a promessa passa de novo a ser anunciada. A promessa chega até Abraão
por meio de Melquisedeque, que era o rei de Salém. E Abraão, então, ele vai conhecendo a história de Yahushua, o Salvador, através da história que Melquisedeque conta, e você vai ler isso nos livros apócrifos de Melquisedeque. A parte da promessa você vai ler no primeiro livro de Adão e Eva, que são os apócrifos, os livros secretos que foram tirados da Bíblia do Almeida. E Abraão então começa a passar essa promessa de pai para filho de novo. Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. A promessa para ali. As 12 tribos de Israel foi escolhida para divulgar essa promessa dos 4 cantos da terra. Porém, eles erram várias vezes. Eles não entendem o objetivo, a missão que eles tinham e começam a pecar com a própria lei. Aliás, antes da lei, eles já negaram a promessa que estava dentro dos 12 mandamentos. Os 12 mandamentos, eles veio para moldá-los, para que eles pudessem levar aquela promessa. Porém, eles já estavam adorando o bezerro de ouro. Moisés vai, quebra os mandamentos, a pedra do pé daquele monte. Então ele é convocado a subir de novo naquele monte ali. Ele reescreve os 10 mandamentos, coloca dentro de uma arca, fecha, e agora ele é convocado a escrever várias leis com punições, com castigos, que se tornou o fardo pesado. Isso a gente vai ler no livro de Êxodo. E a partir dali, a promessa, ela também passa a ser quebrada, quando eles vão tentando se moldar através da lei que mais causava medo, punição, do que amor. E nisso daí, então, foi chegando a época da promessa se cumprir. Aí chegou o ano de 5.500 no calendário judaico, que é o mesmo ano de 1740 no calendário gregoriano. Esse 5.500 no calendário judaico, ele aconteceu há menos de 300 anos, a contar da presente data que nós vivemos. Mas o sistema vendeu para a gente que o Salvador, ele morreu no Madeira 12.000 anos atrás. Eles não conseguem até hoje provar essa tão distante data desse acontecimento. E a promessa, ela voltou a ser falada através de Paulo. E Paulo, quando Paulo começa a falar da promessa para as 12 tribos, eles começam a desdenhar Paulo. Eles não acreditam em Paulo. E Paulo então vira as costas para eles, e ele vai então levar essa promessa para os gentios, dos descendentes de Jafé, que são os europeus, a igreja. Então todo gentil que recebia a promessa da boca de Paulo, e Paulo era preto, Paulo era escuro, e ele falava com os brancos europeus, jafetitas, que também é irmão de Paulo e são nossos irmãos também, mas por parte de Jafé. Todos os brancos europeus, como romanos, tessalonicenses, colossenses, coríntios, gálatas, que ouvia Paulo falar da promessa e aceitava essa promessa, eles eram chamados de igreja. Por isso que você vai ver várias vezes na Bíblia a igreja do Senhor, ou seja, a igreja, ou seja, o povo de Jafé, escolhido por Yahushua para levar a promessa ao restante da humanidade. E aí esse povo branco e europeu de Jafé, nossos irmãos branquinhos, eles começam a fazer esse trabalho até chegar na Alemanha. Aí você vai ter que pegar um livro de história para entender essa parte. E na Alemanha, os europeus, alemães, eles já conheciam Yahushua na época, e era o único país que anunciava Yahushua, eram os alemães.
aonde eles se unem a alguns hebreus pretinhos que também já havia aceitado o que Paulo estava propondo. E quando você vê aquela época de Hitler, que entra na Segunda Guerra Mundial, foi justamente para mais uma vez silenciar esse nome ali, criando uma segunda história de matança de 6 milhões de judeus, colocando ali uma história da suástica, porque a cruz suástica é o símbolo de terror, é a mesma cruz que está na igreja evangélica, é a mesma cruz que está na igreja católica, e é a mesma cruz que se encontra dentro dos cemitérios. E a partir então da Segunda Guerra Mundial, a promessa que estava sendo falada pelos alemães, ela para. E os alemães perdem também a sua identidade de igreja. E a igreja passa a ser templo de pedra. Então, muito tempo então, os europeus, eles vêm fracassando em não levar essa promessa de Adão e Eva para a humanidade. Nos dias de hoje, 2019, essa promessa passa a ser anunciada de novo. E ela está sendo levada mais uma vez nos 4 cantos da terra. A religião cristã, o cristianismo, o judaísmo, o espiritismo, elas são um outro evangelho, disfarçado de coisa boa para esconder a promessa. E para que as pessoas hoje, dentro do sistema, não enxerguem a promessa, eles tiraram a palavra promessa nas cópias da Bíblia do Almeida e colocaram a palavra evangelho, sendo que evangelho, ele é uma maldição, porque o evangelho é o reino da besta e de terror, oferecido a todas as pessoas que aceitar esse evangelho. Nas traduções mais antigas, a palavra evangelho ela não existe. Na Septuaginta e na Vulgata ainda não existia a palavra evangelho, existia a promessa. Porém, a palavra promessa ela também não foi tirada totalmente da Bíblia do Almeida. Você vai encontrar parte nas escrituras que está falando da promessa, porque como nós falamos, é um yin-yang. A mentira, para continuar respirando, ela depende de um pouquinho da luz da verdade, que é o oxigênio para que a mentira continue queimando como uma grande fogueira no coração de muitas pessoas. A promessa, ela está ligada ao nome do Salvador Yahushua. Ele é o dono dessa promessa, e nessa promessa tem a cura, nessa promessa tem a saúde, nessa promessa tem alegria, nessa promessa tem visão de futuro, porque o futuro não está nessa vida temporal, o futuro está em Sião, no paraíso, aonde todos que creem na promessa entrarão. Mas aonde você lê na Bíblia a palavra evangelho, você tem que trocar rapidamente a promessa, e você vai ver que na sua vida isso vai ter um grande sentido. Passagens como essa que dizem: e ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, pregai a promessa a toda criatura. Tira essa palavra evangelho fora. Nós vamos fazer um vídeo só sobre essa palavra, para você entender que tudo isso foi feito por pessoas que adoram ao próprio Gadu, o arquiteto do universo, o Terron, e eles não querem que as pessoas elas entrem no paraíso. O paraíso está sendo disputado também pelas forças do mal, por isso tem os protocolos do sábio Sião. Eles querem Sião de qualquer maneira. E aí, quando você vê ali, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, ou seja, ide por todo mundo e pregai a promessa a toda criatura. Aquele que crê já está lavado, que a promessa lavada, não é essa água suja que o sistema nos preparou. E também está escrito em Mateus 24, e o evangelho do reino, foi aí que lhes deram a maior furada, porque o reino, que é o paraíso,
ela está atrelada à promessa, porque a promessa diz respeito ao reino, ou seja, ao paraíso que Adão e Eva perderam. Então, quando isso coloca ali em Mateus 24 e o evangelho do reino, olha só, e a promessa do reino será pregada a toda a criatura, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se você não destruir essa palavra evangelho no teu subconsciente e colocar imediatamente a palavra promessa, nós não vamos ter o sentido da vida que só a promessa pode dar. A promessa, ela voltou a ser anunciada de novo nesses últimos dias, e ela pertence a você, e só ela te coloca na rota do paraíso. Eu sou Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a bucha te carregue na palma de suas mãos. Como a terra seca espera pela água, e quando o vento sopra, a folha se desloca. Eu quero serei a filha de Sião, entrego a ti meu coração. Eu quero estabelecer o teu querer. Eu não serei desamparada, jamais serei envergonhada. A minha terra sitiada por mais ninguém. Sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada, em ti espero. Cumpra em mim o teu querer, ao mundo inteiro vou levar a salvação, a salvação. Foi o Senhor quem prometeu, um novo nome já me deu. A sua destra me alcançou, com braço forte me jurou que eu verei o Salvador e a justiça em resplendor. Sopra em mim, mora em mim, como a noiva adornada, em ti espero.